Agora vamos falar um pouquinho das insuficiências valvares, né? Começando pela insuficiência da válvula aórtica, né? Insuficiência aórtica. Então, a insuficiência é quando a válvula não se coapta bem, quando ela não se fecha bem. Em que momento a válvula aórtica tem que estar fechada? Na diástole, quando o sangue está descendo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através de uma válvula mitral aberta. A válvula aórtica tem que estar completamente fechada. Se ela não estiver completamente fechada, ela vai permitir que regurgite sangue, volte sangue da aorta para dentro do ventrículo esquerdo. Então, esse ventrículo esquerdo, ele vai receber duas fontes de sangue. A que está descendo do átrio esquerdo, na diástole, e a que está regurgitando da aorta. Então, vai haver uma sobrecarga de volume no ventrículo esquerdo. Essa sobrecarga de volume, ela faz com que o ventrículo esquerdo evolua com uma dilatação, ou seja, com uma hipertrofia excêntrica, ele vai aumentar os seus diâmetros, certo? Essa sobrecarga de volume aumenta a pressão de enchimento no ventrículo esquerdo. E essa pressão, ela é transmitida para o átrio esquerdo, como a gente conversou, por exemplo, na estenose aórtica. Quando a válvula mitral se abre, essas pressões são transmitidas retrogradamente. Então, ela é transmitida para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo para a circulação pulmonar, aumentando a pressão hidrostática nos vasos pulmonares e causando extravasamento de líquido para o interstício pulmonar e dispneia. Então, o paciente vai ter falta de ar, dispneia, que vai progredindo de maiores para médios e menores esforços conforme a evolução da doença. O paciente pode ter dispneia paroxística noturna, que é quando ele deita para dormir e depois ali de 1 a 2 horas ele acorda com muita falta de ar. Porque como é líquido, ele fica mais nas bases pulmonares, no terço inferior, quando o paciente está de pé durante o dia. Se ele deita, esse líquido ele vai atingir no terço médio e ápice dos pulmões, então o paciente acorda com muita falta de ar. Ele vai ter ortopneia pelo mesmo motivo, né? Então, esse paciente vai evoluir com esse tipo de sintoma de insuficiência cardíaca. Ele pode também ter dor torácica, ele pode também ter dor no peito, angina. Por quê? Porque a pressão diastólica é que perfunde as coronárias. E a pressão diastólica no paciente com insuficiência aórtica, ela está muito diminuída, porque ela é determinada pelo fechamento da válvula aórtica. Quando a válvula aórtica fecha, esse sangue perfunde as coronárias. Então, a perfusão coronariana estando diminuída, esse paciente pode ter dor torácica. E essa angina, ela acontece principalmente à noite. Durante a noite, o paciente reduz a frequência cardíaca, ele faz bradicardia durante a noite, durante o sono. E essa bradicardia, ao aumentar o tempo diastólico, aumenta a fração regurgitante, piorando a perfusão coronariana, certo? Com a evolução da doença, esse paciente vai dilatando o coração e pode evoluir com baixo débito cardíaco, com síncope, né, com sinais de baixo débito cardíaco. Entre eles, a má perfusão cerebral com síncope, com perda de consciência por essa má perfusão cerebral. Então, esses são os sintomas principais da insuficiência aórtica. E por que ela acontece? Quais são as etiologias, as causas dessa insuficiência aórtica? Pode ser um problema primário da válvula, né? Então, você pode ter degeneração dessas cúspides, calcificação, e aí a principal causa no nosso país é a valvopatia reumática, doença reumática, o passado de febre reumática. A gente tem também as doenças congênitas, né? Degeneração mixomatosa, válvula aórtica bicúspide. E também pode acontecer essa insuficiência aórtica por dilatação do anel valvar, por causa de alguma doença na aorta, que dilate a aorta e aí dilata o anel e aí ele não consegue, as cúspides não conseguem se coaptar, gerando essa regurgitação da aorta para o ventrículo esquerdo, causando sobrecarga de volume nessa câmara. Então, esse paciente que tem IAO,
que sinais semiológicos ele vai ter, né? Nós falamos da sintomatologia e das causas. Que sinais semiológicos ele vai ter? Então, ele pode ter um ictus cordis que vai ser aumentado difusamente. Se o ictus é a impulsão da parede anterior na parede do tórax, se eu dilato essa parede do ventrículo esquerdo, esse ictus vai aumentar de diâmetro. Então, ele vai ter mais de 2 polpas digitais. Além de aumentar de tamanho, de diâmetro, esse ictus ele vai ficar mais propulsivo, ele vai ter uma impulsibilidade maior, porque o ventrículo esquerdo está mais hiperdinâmico pela sobrecarga de volume. Além disso, ele pode desviar para a esquerda, ele pode ficar abaixo do quinto espaço intercostal e mais direcionado para as linhas axilares e não na linha hemiclavicular. Na palpação, eu posso também sentir um frêmito no foco aórtico ou no aórtico acessório, que é a sensação tátil de um sopro alto. É quando eu consigo palpar esse turbilhonamento de sangue que está acontecendo ali naquela válvula, certo? Então, o frêmito pode acontecer. Na palpação dos pulsos arteriais, né, eu posso ter uma alteração de morfologia de onda. Então, eu vou ter um pulso mais amplo, que sobe muito, que tem uma amplitude aumentada e que desce rapidamente. Por quê? Porque o volume que está sendo ejetado na aorta é maior por causa da fração que regurgitou no batimento no ciclo anterior. Então, sobe uma amplitude alta e desce rapidamente por causa da regurgitação. Esse volume vai, mas volta rapidamente para dentro do ventrículo esquerdo nos casos de insuficiência aórtica importante, e a gente chama isso de pulso martelo d'água, ou celery, ou Corrigan, né? E na ausculta, o que eu vou ter? Então, eu posso ter uma terceira bulha, uma B3, que é uma bulha por sobrecarga de volume, né? Nós já falamos da B4 na estenose aórtica. Na insuficiência aórtica, a gente pode ter uma terceira bulha. Essa bulha também é diastólica, com a B4, só que enquanto a B4 é no final da diástole, ela é telediastólica ou pré-sistólica, logo antes da B1, a B3, ela é protodiastólica, ela é logo depois da B2, é no início da diástole. Então, quando a B3 acontece, quando há sobrecarga de volume, ou maior volume descendo do átrio esquerdo em direção ao ventrículo esquerdo, ou um maior volume dentro do ventrículo esquerdo, né? Um volume maior residual que ficou do último batimento. Então, eu tenho a sístole. Uma fração do volume diastólico final que encheu o ventrículo é ejetada. A gente chama isso de fração de ejeção, né? Não é ejetado todo o volume que encheu o ventrículo esquerdo. Então, ejeta essa fração de ejeção e fica um volume sistólico final ou residual. Depois que o coração ejeta, não fica pó lá dentro, fica o volume residual. Então, exemplificando, se durante a diástole o ventrículo se encheu com 100 ml de sangue, por exemplo, esse 100 ml é o volume diastólico final. Vamos que esse paciente tenha uma fração de ejeção normal, 60%. Então, a fração de ejeção é 60%, ou seja, o volume sistólico, o volume que é ejetado, são 60 ml, porque 60% de 100 ml. E os outros 40 ml? É o que ficou ali, depois da sístole, é o volume sistólico final, o volume residual. Se esse volume tiver aumentado, quando no próximo ciclo, na fase de diástole, o átrio esquerdo foi encher o ventrículo esquerdo, esse volume de sangue que está descendo vai se chocar com esse volume maior residual no ventrículo esquerdo, gerando uma B3, que é o que acontece na insuficiência aórtica. E é logo depois de B2, né? Na fase diastólica. A diástole é entre B2 e a próxima B1, né? A sístole é entre B1 e B2. Então, se a B3 ela é protodiastólica, é tum, tatá, tum, tatá, tum, tatá. Esse segundo tá seria a B3, ok? O que mais que eu posso ter? Eu posso ter uma B2 que vai estar
hipofonética. A B2 é o fechamento da válvula aórtica e pulmonar. Se a válvula aórtica não se fecha bem, não se coapta bem, essa agulha pode estar abafada, hipofonética, certo? E eu posso ter um sopro. Esse sopro é diastólico também, porque se a válvula não se coapta bem, se ela não se fecha bem, em que momento ela deveria estar fechada, a válvula aórtica? Na diástole. Então, se ela não está bem fechada, regurgita sangue do ventrículo, da aorta para o ventrículo esquerdo, gerando um sopro, um turbilhonamento de sangue. Quando esse sangue vem entrando, regurgitando para dentro do ventrículo esquerdo. Então, é um sopro regurgitante, é um sopro mais aspirativo, depois da B2. Os sopros diastólicos, eles são mais baixos, menos audíveis, porque o ventrículo está relaxado, diferente da sístole, quando ele está contraindo. Então, esse sopro, ele vai ser um sopro tum-tá, 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 certo? Então, ele é um sopro que vem decrescendo depois da B2. Esse sopro, ele vai ser mais audível no foco aórtico acessório, tá? No terceiro espaço intercostal, na borda external esquerda. E ele pode se irradiar para o foco mitral, né? Por quê? Porque apesar desses focos serem separados aqui no precórdio, seriam os pontos que a gente ausculta melhor os sons oriundos daquelas válvulas, a localização anatômica não é aquela. E a localização anatômica da válvula aórtica é próximo da válvula mitral. Elas são muito próximas. Então, quando vem regurgitando aquele sangue durante a diástole, da aorta para dentro do VE, o que vai acontecer? Durante a diástole, a válvula mitral está aberta. Então, está descendo o sangue ali, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E vem aquele sangue turbilhonando, regurgitando da aorta para o VE, atrapalhando essa descida de sangue durante a diástole do átrio para o ventrículo, causando um som diastólico no foco mitral que pode ser confundido com uma estenose mitral, certo? Porque de fato acontece uma obstrução funcional ali, porque aquele turbilhonamento está atrapalhando a descida de sangue, mas não há nenhum problema na válvula mitral, ela está se abrindo bem, ela não está estenosada. Esse sopro que regurgita na IAO grave para o foco mitral, ele se chama sopro de Austin-Flint, certo? É um sopro que simula uma estenose mitral, ok? Então pode ter essa irradiação. A intensidade do sopro ela é variável em cruzes de 1 a 6, né? Eu já disse para vocês que apesar do frêmito ter relação com gravidade, a intensidade do sopro não tem essa relação, certo? A insuficiência aórtica ela é muito rica em sinais semiológicos. Esse paciente ele pulsa todo por causa desse volume de sangue ejetado na aorta em maior quantidade. Então eu posso ter a dança das artérias, né? Eu posso visualizar aquele pulso martelo da água, carótida dançando. Eu posso ter, e nós vimos o meu grupo de alunos durante a aula prática de semiologia, nós vimos um paciente com IAO grave e ele tinha o sinal de Musset, que é a pulsação da cabeça, certo? Junto com o batimento cardíaco. Esse é o sinal de Musset. A gente pode ter pulsação da úvula, a gente pode ter, por uma pulsação da artéria oftalmica, o paciente fazer dilatar a pupila, e ela ficar mais miótica, então midríase, miose, midríase, miose. Pode pulsar o leito ungueal, a gente olha o leito ungueal do paciente e ele fica mais claro, depois ele cora novamente. A gente pode ter uma ausculta na artéria femoral, nós vimos isso também lá nesse paciente, né? Então a gente pode ter um som ali, um sopro na artéria femoral, audível. Então são vários sinais semiológicos que a gente pode ter. Esse paciente é muito rico em semiologia, em sinais físicos.